Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica no Lar, no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos hoje abordando a nossa lição de número 10, cujo tema é a expansão e oposição. O que nós pretendemos com essa lição é entender que não há o que impeça o avanço do Evangelho ou o crescimento da Igreja. Aspirar à expansão do Evangelho e ao fortalecimento da Igreja de Cristo e, principalmente, manter-se firme no propósito de participar ativamente no crescimento da Igreja. Nós já estudamos nas lições anteriores acerca do cenário de perseguição e dificuldades que a Igreja primitiva passou, como eles superaram esses obstáculos. E na lição de hoje, nós vamos ver que, apesar das piores oposições, a Igreja do Senhor cresceu e continua crescendo. Nós vamos estar abordando nessa lição, o capítulo de número 11, do versículo 19 a 30, e capítulo 12, do versículo 1 a 25. O comentarista John Stott faz uma análise bem interessante dessa seção do livro de Atos. Ele diz que há uma verdadeira transição entre a conversão do primeiro gentio, por intermédio de Pedro, e a evangelização sistemática dos gentios, por intermédio de Paulo. Nós vimos na lição passada esse episódio, que marca a conversão do primeiro gentio, por nome Cornélio, e como o apóstolo Pedro teve um papel fundamental nesse processo. Nós vamos estar, nesse momento, abordando a expansão do Evangelho propriamente dito, ali na seção do capítulo 11, dos versículos 19 a 30, na região de Antioquia, e também no capítulo 12, falando um pouco sobre a oposição levantada ali por Herodes com relação à igreja de Jerusalém. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a expansão do Evangelho na região de Antioquia. Lucas começa essa seção do capítulo 11, no versículo 19, fazendo uma retrospectiva para nos dizer que a chegada dos discípulos na região de Antioquia foi resultado do que havia acontecido lá no capítulo 8. Após a morte de Estevão, houve uma série de perseguições aos discípulos. De fato, eles tiveram que se espalhar por boa parte daquela região. E justamente em resultado a esse cenário de perseguição, os discípulos chegaram até a região de Antioquia. O que chama atenção aqui é o fato de que, naquele momento, a mensagem era anunciada predominantemente ao judeu. Então, os discípulos eles se preocupavam em levar as boas novas para os judeus. Lucas faz questão de mencionar que entre esses discípulos que chegaram até a região de Antioquia, havia alguns cipriotas e sirineus que também pregavam o evangelho aos gregos. E diz que a mão do Senhor estava com ele e muitos foram convertidos ao Senhor naquela região. E aqui nos cabe uma aplicação. Se para o crente judeu evangelizar gentios significa superar grandes barreiras, que tipo de pessoa em nossos dias tem gerado em nós o mesmo grau de dificuldade? Será que temos nutrido algum grau de preconceito com relação a algum público específico que nos traz dificuldades para levar as boas novas? Precisamos estar refletindo nesse cenário. O Evangelho veio para todos, para alcançar a todos. E foi justamente o que nós podemos ver nesse cenário. A mensagem do Evangelho alcança aqueles gentios na região de Antioquia, e isso faz com que os apóstolos lá em Jerusalém, eles decidam então enviar alguém para ver o que estava acontecendo em Antioquia e também ajudar na propagação do Evangelho e manutenção da igreja que estava surgindo naquela região. Então é escolhido Barnabé. Lucas faz questão, no capítulo 11, verso 24, de destacar por que Barnabé é escolhido. No verso 24 diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Características que nos lembram muito Estevão, que no início, lá no capítulo 7 de Atos, é narrado que ele enfrentava as autoridades e que aquelas autoridades não conseguiam resistir a ele, tamanha fé e conhecimento na palavra do Senhor. Barnabé aqui é então escolhido com essas características e enviado com essa missão de
assegurar a expansão do Evangelho e a propagação das boas novas naquela região. E o cuidado com a igreja local que estava surgindo em Antioquia. Há algumas coisas que merecem destaque com relação a Barnabé. Ele é enviado com essa missão, como responsável por estar cuidando da evangelização naquele lugar, mas ele apresenta algumas características muito interessantes. Barnabé entende que não pode dar conta sozinho da evangelização naquele lugar e ele busca a ajuda de Saulo. E aqui há destaque para entender que um verdadeiro líder deve sempre reconhecer que ele nunca vai ser capaz de dar conta de tudo sozinho. Quando nós falamos de trabalho no reino de Deus, na obra do Senhor, quando um líder entende que dá conta de tudo sozinho e que não precisa da ajuda de ninguém, isso põe sérios prejuízos na obra do Senhor. Barnabé, ao contrário disso, com um exemplo de humildade, ele reconhece que precisa da ajuda de Saulo. Saulo, então, é enviado e a missão grega pode, então, ser consolidada. A lição vai nos dizer que eles passam um período de 1 ano pregando o evangelho naquela região e consolidando a mensagem entre aqueles cristãos. Na igreja de Antioquia, o interessante é que nesse local é que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. E o emprego desse termo "foram chamados" nos faz entender que, na verdade, essa nomenclatura de cristãos não veio pelos próprios discípulos, eles não se autodenominaram cristãos, mas sim o próprio povo incrédulo é que deu essa nomenclatura de cristãos, porque certamente a mensagem deles, ou a propagação do Evangelho, ou o seu testemunho, falava acerca de Cristo e, portanto, veio essa nomenclatura de cristãos, como significando aquele que é seguidor de Cristo. Embora essa nomenclatura de cristãos não seja tão difundida no Novo Testamento, encontrando apenas mais 2 vezes no Novo Testamento, lá no capítulo 26 de Atos, no verso 28, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 16, nós entendemos que é justamente por causa do testemunho dos discípulos que eles recebem essa denominação de serem seguidores de Cristo. E nós precisamos entender que o nosso testemunho fala muito a respeito de quem somos. Que tipo de testemunho temos dado para o mundo? A missão grega é autenticada pelas boas obras. Naquele cenário, naquele momento, surge entre os profetas de Jerusalém um chamado Ágabo, e ele profetiza que haveria um cenário de dificuldade, de fome, de escassez naquela região ali de todo o Império Romano. E é nesse cenário justamente de dificuldade que a igreja de Antioquia demonstra um espírito de amor, de afeto pela igreja mãe em Jerusalém. É dito que nessa ocasião eles decidem contribuir, de acordo com as suas possibilidades, para socorrer ou auxiliar a igreja em Jerusalém. E isso nos faz refletir sobre o atual momento em que nós vivemos, como nós temos sido socorro para aqueles que necessitam, como nós temos atendido às necessidades daqueles que estão ao nosso redor e que necessitam do nosso auxílio, da nossa ajuda em momentos de dificuldade. A igreja de Antioquia, então, ela nos ensina a ter esse olhar, esse amor pelos que padecem, que sofrem, que precisam de sustento. Naquele momento, naquela situação onde o Império Romano enfrentava um cenário de grande dificuldade, de escassez, de fome, o historiador Flávio Joséfo ele vai registrar que naquele momento do Império Romano, muitas pessoas morreram pela fome. Então dá para a gente entender exatamente como foi difícil aquele cenário ali de dificuldade econômica e de escassez no Império Romano. E aqui cabe uma aplicação para nós também. Que lição a igreja de Antioquia nos deixa sobre a solidariedade com a de Jerusalém? É justamente o que nós estávamos falando no cenário atual que nós vivemos,
como nós como igreja temos sido resposta para aqueles que estão sofrendo e que precisam, que necessitam do nosso auxílio. O segundo tópico da nossa lição vai abordar especificamente a oposição que houve ali com relação à igreja de Jerusalém. O capítulo 12, do versículo 1 a 25, vai trazer especificamente esse cenário para nós. Um personagem aqui ganha destaque, e ele é Herodes, que governava aquela região. E o que chama a atenção é o fato de que Herodes, ali que ia ganhar, né, conquistar a simpatia do povo judeu, ele que, por não ter um título de rei de nascimento, né, ele que tinha esse problema com a questão da sua nacionalidade e que, na verdade, só estava no poder por causa de influência política, não gozava de prestígio junto aos judeus. Então, ele queria sempre conquistar essa simpatia do povo judeu. E uma das formas que ele conseguiu foi através da perseguição aos cristãos, né? Nós sabemos que os judeus eles queriam a todo momento impedir que aquela obra do Evangelho avançasse, e Herodes foi um parceiro deles nesse cenário, né? E nós vamos estar vendo nessa sessão então da lição como Herodes participou, né, desse cenário de perseguição e também sobre as consequências que ele mesmo colheu acerca de seus próprios atos. Nesse contexto, há uma ligação direta entre a oração da igreja e o livramento de Deus. Quais os planos atuais do sistema do mal contra os quais a igreja deve orar incessantemente para que sejam frustrados? O que acontece é que Herodes, para ganhar a simpatia do povo judeu, decide perseguir os cristãos. E uma das primeiras atitudes que ele faz é justamente determinar a morte de Tiago. Ele então é morto, e isso agradou muito aos judeus. Ao ver que isso havia agradado aos judeus, ele decide então disseminar uma onda de perseguição. E aí ele decide prender o apóstolo Pedro, né? Ali no período da Páscoa. Então ele prende Pedro e decide, né, executá-lo depois do tempo de julgamento que haveria ali, né, por ocasião da Páscoa. E o que chama a atenção é o fato de que Herodes tem esse propósito, né, tem esse plano em mente de conquistar a simpatia dos judeus e, para isso, perseguir os cristãos. Essa seção do livro de Atos nos faz refletir sobre muitas coisas. Uma delas, principalmente, é o fato de que, no momento de dificuldade, a igreja se encontrava orando, intercedendo contra as obras do mal. E tanto é que Herodes sai derrotado dessa peleja. E Pedro é livre do cárcere. Um detalhe muito importante que nos impressiona é o fato de que Herodes, ao prender Pedro, coloca ele sobre um forte sistema de segurança. São destacados ali guardas para estarem pessoalmente vigiando a Pedro dentro do cárcere e fora do cárcere. E diz que na noite anterior ao julgamento, quando no dia seguinte Pedro haveria de ser condenado e executado, o Senhor traz libertação para Pedro. É narrado que um anjo vai até o cárcere, desperta Pedro, que dormia ali junto aos guardas, e o texto diz que Pedro, na verdade, naquele momento em que é desperto, ele não cai em si, a ficha não cai para ele, no sentido do que estava acontecendo. É como se estivesse tendo uma visão. Diz que ele é despertado e as algemas caem, eles passam pelos guardas
o portão principal é aberto e eles saem dali, e só quando o anjo o deixa no caminho, é então que ele cai em si e percebe o livramento que Deus o havia dado naquela ocasião. É muito interessante perceber isso. No capítulo 12, o verso 9, diz assim: E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. O verso 11. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O detalhe interessante é que, após Pedro ser liberto da prisão, ele vai até a casa de uma certa Maria, mãe de João Marcos, sobrinho de Barnabé. A igreja estava ali reunida na casa daquela mulher, orando, intercedendo por Pedro, orando para que ele fosse liberto da prisão e do julgamento que haveria de vir sobre ele. O interessante é que quando Pedro chega até aquela casa e bate na porta, e daqueles cristãos vai até a porta e reconhece a voz de Pedro, inicialmente ela não abre a porta, mas vai até os outros discípulos e diz que Pedro está à porta. E é interessante que a resposta de todos nos impressiona, porque eles estavam orando para que Pedro fosse liberto. E quando Pedro é liberto, eles não acreditam que de fato é Pedro e que de fato ele tenha sido liberto da cadeia. E isso mostra o quanto a gente, de fato, nós somos muitas das vezes incrédulos. Muitas vezes oramos, mas como se não acreditasse que de fato a nossa oração fosse ser ouvida por Deus. Mas Deus mostra que, apesar da nossa pequena fé, Ele ouve as nossas orações. Pedro é liberto de forma milagrosa daquele forte sistema de segurança, e os cristãos se alegram após constatarem que de fato era Pedro que estava à porta. Eles se alegram juntamente com ele. Pedro então explica tudo o que aconteceu, a forma como foi liberto, como Deus de fato ouviu a oração da igreja que orava incessantemente, e ele pôde ser liberto, né? E Herodes sai derrotado desse episódio. A derrota de Herodes causa tanta tristeza nele que, após ele interrogar os guardas e não obtendo uma explicação satisfatória, ele faz o que era comum naquele período, né? Se algum preso fugisse, os guardas pagariam com a própria vida, e foi justamente o que aconteceu. Os guardas são mortos a mando de Herodes, e ele fica tão frustrado que decide sair daquela região. Ele decide então abandonar a Judéia e ir para Cesareia, próximo ao mar Mediterrâneo, e passar um tempo por lá, né? Ele tinha sido frustrado no seu plano de agradar os judeus, de conquistar finalmente a simpatia. A libertação de Pedro, para ele, é uma verdadeira derrota, e ele sai tão frustrado desse episódio que decide sair daquela região e ir até Cesareia. Um detalhe importante nesse cenário é que Herodes, ao chegar até a região de Cesareia, que ficava ali às margens do mar Mediterrâneo, e passar um tempo por lá, próximo àquela região existiam duas cidades, Tiro e Sidom. Os habitantes daquela cidade, em outro acontecimento, não narrado especificamente no livro de Atos, eles haviam tido uma espécie de desentendimento com Herodes. Havia uma espécie de rixa ali entre Herodes e o povo daquelas cidades. Algum acontecimento trouxe uma espécie de desavença entre Herodes e aquelas cidades. E o povo buscava conquistar ou se reaproximar do Herodes, justamente porque eles dependiam em grande parte dos alimentos que vinham da Galileia. E então eles
procuravam de toda forma conquistar a simpatia novamente de Herodes, para que não houvesse, por parte de Herodes, de repente, um impedimento, ou seja, um bloqueio da exportação de alimentos da Galileia para Tiro e Sidom. E eles conseguem essa aproximação de Herodes através de Blasto, né, que era um homem de confiança de Herodes. Alguns comentaristas dizem que possivelmente os habitantes de Tiro e Sidom eles fazem uma espécie de propina a Blastus, né? Ou seja, conseguem convencê-lo através de alguma espécie de benefício, né? Algum tipo de suborno para Blastus, fazer com que Herodes se aproximassem deles e pudessem ouvi-los, uma espécie de pedido formal de desculpas, né? E Herodes decide então ouvir esses habitantes de Tiro e Sidom. É marcado uma assembleia onde eles se reencontram. E interessante que Herodes, nesse dia específico, decide então se vestir, se trajar com os seus mantos reais, a sua capa esplêndida, senta no trono e ele faz uma espécie de discurso, né, que não é detalhado exatamente qual foi o seu discurso, né, o que ele discursou, mas certamente ele deve ter esbanjado toda a sua prepotência e arrogância, ao ponto certamente de dizer que poderia de repente destruir todas aquelas cidades ali, mas que não iria fazer. Deve ter certamente enchido muito a sua bola naquele momento, né, e se demonstrado benevolente, uma espécie de benevolência por parte dele que restauraria a paz com aqueles povos. E o interessante é que, ao final do discurso de Herodes, é dito que os habitantes de Tiro e Sidom fazem uma espécie de bajulação, né? Quando o povo decide dirigir a palavra a Herodes, eles dizem que, na verdade, a voz de Herodes era como a voz de Deus, não era uma voz de um simples homem, mas sim a voz de Deus. E o interessante é que Herodes não repreende, não corrige o povo. Quando ele ouve que eles estavam dizendo que ele era como se fosse o próprio Deus, Herodes, na verdade, se sente, né? Ele, na verdade, se acha o cara, né, nessa ocasião. E é justamente por ele não repreender o povo ao chamá-lo de Deus, especificamente, nem repreende e nem glorifica a Deus, que deveria de fato receber toda a glória, ele paga o preço por isso. O texto vai narrar que Herodes, naquele momento, é ferido pelo anjo do Senhor, por não ter dado glória a Deus. E Lucas registra especificamente como se dá o fim de Herodes. A partir do verso 23, capítulo 12, diz assim: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Esse foi o fim daquele que se propôs a perseguir a obra do Senhor. Todos aqueles que se levantam para perseguir a obra do Senhor certamente enfrentarão o juízo do Senhor e pagarão o preço por seus atos. O fim de Herodes, ou como ele terminou, nos faz lembrar especificamente de algumas coisas. Provérbios 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Isaías 42, verso 8, diz que Deus não divide a sua glória com outro. E foi justamente o que Herodes buscou fazer, né? Ter a glória para si e não glorificar a Deus. Além de tudo mais que ele praticou, né? Como ele sempre buscou se opor à obra do Senhor.
E a morte de Herodes é uma amostra do que acontece aos que se opõem à obra de Deus. E assim nós chegamos à nossa conclusão. Nós podemos ver a ação de Deus, o trabalho frutífero dos missionários anônimos, na ida de Barnabé a Antioquia, na busca de Barnabé a Saulo, na solidariedade dos irmãos de Antioquia aos irmãos carentes de Jerusalém, na extraordinária libertação de Pedro e na morte de Herodes, o tirano. E nós concluímos a nossa lição entendendo que, apesar das piores oposições, a Igreja do Senhor cresceu e cresce ainda nos dias de hoje, pois Ele é o Senhor dos senhores, aquele que escreve e que determina a história. Que nós possamos guardar em nossos corações as lições que nós podemos tirar da aula de hoje. Que Deus venha nos abençoar a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu